Produtividade em equilíbrio, concilie tarefas pessoais e profissionais. Ter um equilíbrio dentro da rotina é fundamental para quem deseja ser produtivo e fazer realmente tudo aquilo que precisa fazer para alcançar os seus objetivos e as suas metas. Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre produtividade, mas a produtividade em equilíbrio, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre produtividade para vocês aprenderem mais sobre desenvolvimento pessoal. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje sobre produtividade em equilíbrio, Como conciliar a vida pessoal com a vida profissional, fazendo todas as tarefas que precisam ser feitas tanto em relação ao trabalho quanto em relação aos afazeres da vida pessoal. Manter o equilíbrio é o que vai nos trazer bem-estar na nossa vida, então é fundamental que a gente fale sobre isso e descubra como que a gente pode manter esse equilíbrio na vida pessoal e profissional. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa produtividade em equilíbrio. Na verdade, quando a gente fala de produtividade, muitas pessoas pensam que é fazer cada vez mais coisas, passar o dia ocupado, cheio de demandas, lotar a agenda de tarefas, mas a produtividade não é sobre isso. A produtividade é sobre fazer a coisa certa, de maneira eficiente. E mantendo essa produtividade em equilíbrio é conseguir conciliar, conseguir encontrar a maneira certa de fazer as tarefas da vida pessoal e da vida profissional e mantendo um equilíbrio, mantendo uma harmonia nessas tarefas, sem se sobrecarregar no trabalho e sem se sobrecarregar também na vida pessoal. Uma pessoa que consegue manter essa produtividade em equilíbrio, ela consegue manter as suas tarefas de trabalho em ordem, consegue concluir as suas prioridades de trabalho e consegue também ter tempo para uma vida pessoal ativa, para ter tempo com a família, para ter tempo para os seus hobbies. Enfim, essa pessoa já conseguiu conquistar esse tempo eficiente. E nessa jornada de encontrar o equilíbrio na produtividade, na vida pessoal e profissional, alguns desafios são muito comuns. O primeiro deles, que com certeza já aconteceu na sua vida, é a procrastinação. Pode acontecer na vida de qualquer pessoa. O fato de ficar constantemente adiando para realizar uma tarefa, para fazer algo que precisa ser feito, seja na vida pessoal ou na vida profissional, é super comum acontecer algum momento em que a gente vai procrastinar mesmo. Quantas vezes você já ficou procrastinando para fazer alguma coisa importante, deixando para depois, pensando que você teria muito tempo para fazer e acabou deixando para a última hora? Me conta aqui nos comentários se você já procrastinou para fazer alguma tarefa que precisava fazer. Outro desafio também é a falta de prioridade. Então, muitas vezes a gente pensa que tudo é importante, que tudo é urgente e que a gente precisa fazer tudo naquele momento, a gente precisa fazer todas as coisas naquela semana e a gente acaba se enrolando e às vezes trabalhando demais ou se dedicando às tarefas da vida pessoal demais, sobrando pouco tempo para o trabalho ou sobrando pouco tempo para a vida pessoal. Esse desequilíbrio nas prioridades, a gente acaba se enrolando e acaba se preocupando também com tarefas que não são tão importantes. Outro desafio muito constante são as distrações. Então, muitas vezes a gente tem algumas tarefas para fazer e a gente acaba se distraindo com outras coisas, seja com a televisão, com o celular, ou até mesmo se distraindo fazendo outras coisas que você precisa fazer também, mas que não é uma urgência, Não é tão importante naquele momento, mas a gente acaba se enrolando e se distraindo com tantas coisas para fazer. Mas agora pensando nas estratégias para conseguir vencer, todos esses desafios que a gente encontra no processo e conseguir manter o equilíbrio na produtividade. A primeira estratégia é um planejamento eficiente. Nesse planejamento eficiente é onde a gente vai conseguir se organizar, a gente vai conseguir visualizar todas as tarefas que a gente precisa fazer, seja na vida pessoal ou na vida profissional. A gente vai organizar todas essas tarefas. Então, a gente pode ter uma agenda integrada, onde a gente vai colocar todas as tarefas da vida pessoal e profissional juntas, a gente vai conseguir visualizar tudo.
Eu particularmente prefiro a agenda separada, a vida pessoal da vida profissional, porque acaba misturando muito, mas tem pessoas que se adaptam com a agenda integrada. Isso vai de testes, vai de gostos e de preferência pessoal mesmo. Eu particularmente prefiro a agenda separada, mas já utilizei a agenda integrada juntos também em alguns momentos, então vai fazer testes. Ainda dentro do planejamento eficiente, a gente pode dividir o nosso dia, a nossa semana em blocos de trabalho. Então, por exemplo, às vezes a pessoa consegue se organizar ali na parte da manhã para as tarefas da vida profissional e na parte da tarde para as tarefas pessoais, ou na parte da noite para as tarefas pessoais. Então, a gente pode fazer essa divisão em blocos. Eu sempre gosto de ir intercalando um bloco de trabalho, um bloco de tarefas da vida pessoal, para não ficar muito desgastante ficar fazendo várias coisas de trabalho e depois várias coisas de vida pessoal. Então eu vou intercalando. Para mim funciona super bem assim. A segunda estratégia é o estabelecimento de prioridades. Então é nesse momento que a gente vai identificar quais tarefas são urgentes, quais tarefas são importantes, o que a gente precisa fazer nesse momento, o que a gente pode deixar para depois, o que a gente pode eliminar, que a gente não vai fazer mais. E uma estratégia que eu utilizo muito é a matriz de Ainsworth, que é onde a gente consegue visualizar melhor todas as nossas tarefas e consegue identificar qual que é importante, qual que não é, para poder realmente se dedicar a, de fato, o que é prioridade naquele momento. Então, nessa matriz de Ainsworth, primeiro, no primeiro quadrante, né, o que é importante e urgente você vai fazer agora. O que é importante, mas não é urgente, no segundo quadrante, você vai agendar para um outro momento. No terceiro quadrante, o que não é importante, mas é urgente, você pode delegar. E no quarto quadrante, o que não é importante e não é urgente, você vai eliminar. Muitas vezes a gente tem algumas tarefas que não são importantes nem urgentes e a gente acha que precisa fazer e que em algum momento a gente vai fazer, mas a gente pode simplesmente eliminar essa tarefa e acaba sobrando mais tempo para se dedicar ao que realmente é importante. Ainda pensando nas prioridades, eu gosto sempre de escolher uma prioridade do dia. Então, todos os dias eu tenho estabelecido a principal prioridade daquele dia. E se eu tiver algum imprevisto, se acontecer alguma coisa, eu sempre tento manter essa prioridade concluída. E as outras tarefas eu vou remanejando nas semanas, se acontecer alguma coisa. Ou se, por exemplo, fiquei doente, vai me impossibilitar de fazer algumas coisas, mas eu tento pelo menos essa principal prioridade, eu tento cumprir. E as outras tarefas eu vou encaixando para depois. Então, sempre manter a principal prioridade do dia. Então, por exemplo, na terça-feira, a minha principal prioridade é criar os roteiros dos vídeos. Então, as outras coisas que eu tenho para fazer durante o dia, se acontecer alguma coisa, eu vou modificar, vou remanejar para outro dia. A terceira estratégia são técnicas de produtividade. A primeira técnica é a técnica Pomodoro, que eu sempre falo aqui no canal, que é uma técnica excelente, que pode ser utilizada para melhorar o foco, a concentração naquela tarefa. Então, é dividido em blocos de foco intenso e blocos de descanso. E naquele momento de foco intenso, a gente não se distrai com mais nada, a gente fica exclusivamente focado naquela tarefa. Vou deixar linkado aqui no card um vídeo que eu explico melhor como que funciona a técnica Pomodoro para vocês aprenderem também. E uma outra estratégia de produtividade é a regra dos 5 minutos. Essa regra funciona basicamente, se você tem uma tarefa e ela vai gastar até 5 minutos para ser concluída, na hora que você lembra dela, você já vai e faz na hora. Então, por exemplo, tem que encher minha garrafa de água. Se vai gastar até 5 minutos, eu vou levantar agora e vou lá, vou fazer isso. Isso facilita para a gente não acumular pequenas tarefas, várias pequenas tarefas para serem feitas em algum momento. Porque de 5 em 5 minutos acaba dando 1 hora, 2 horas e a gente acaba achando que são tarefas curtas, que vai ser rapidinho, mas acaba levando um certo tempo para todas serem concluídas. A próxima estratégia é a gestão de distrações. Então, é nesse momento que a gente vai
evitar de se distrair com outras coisas. Isso inclui manter o seu ambiente de trabalho limpo, organizado, com poucos itens, poucas ferramentas ali para você não se distrair. Isso inclui tirar notificações do celular, tirar notificações ali da tela do computador, para você não se distrair com essas outras coisas. E a última estratégia são os cuidados pessoais. Então, nesse momento que a gente vai realmente encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, porque a gente vai ter tempo para conseguir ter esses cuidados pessoais, seja uma alimentação saudável, uma atividade física, uma rotina noturna, um sono, de qualidade, regular. Então, nesse momento, a gente vai se dedicar a esses cuidados pessoais. Além de incluir na rotina um momento para se dedicar aos seus hobbies, seja uma leitura, um passeio no parque, enfim, independente de qual seja o seu hobby, nesse momento é que a gente vai encaixar na agenda essas tarefas. Então agora é hora de vocês colocarem em prática todas essas estratégias, colocarem na rotina de vocês e realmente ver a mudança acontecendo. De nada adianta assistir o vídeo, achar super legal e não colocar em prática, não colocar em ação na rotina. Mas então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.